Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Na tempestade, como agir? Como revelamos Deus diante das crises, dos problemas e das situações que vivemos? Expressamos ansiedade? Procuramos resolver as coisas de qualquer maneira? Usamos do nosso conhecimento e do nosso empenho, das nossas relações, para resolver os problemas? Ou aprendemos a viver segundo um Filho de Deus? Lá em Lucas, no capítulo 8, 22 a 25, diz assim: Certo dia Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e acordaram dizendo: Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então disse aos discípulos: Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: Que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas e eles obedecem? Que a gente precisa aprender e compreender. Mesmo em meio à tempestade, Jesus dormia. Isto é fácil? Não é. Que a gente precisa aprender é a descansar em Deus, confiar nele. Paulo, nas suas muitas lutas, nos muitos naufrágios, como ele agiu e reagiu? É essa questão que a gente necessita entender, e se trata de uma questão de fé. Não simplesmente uma questão de determinar que o vento pare, que a tempestade pare, que as situações sejam resolvidas, pois não é disto que estamos falando, mas sim da maneira como nós enfrentamos as dificuldades, como enfrentamos as tempestades e como enfrentamos as lutas, que nos leva a não ter ansiedade e a não querer resolver da nossa maneira ou ajudar Deus a resolver o problema. Muitas vezes as tempestades vêm em nossas vidas, ou seja, as crises, as doenças, os problemas. Por quê? Simplesmente para revelarmos Deus ao mundo, às pessoas que estão à nossa volta. E como revelamos? Da maneira como nós agimos e reagimos, pois é assim que nós expressamos Deus. Conhecemos Deus, confiamos nele, descansamos nele. Passamos pela tempestade como quem passa por uma bonança. Nós precisamos entender isso. É esta a nossa vida. É assim que a gente enfrenta as dificuldades. A ansiedade muitas vezes vai querer dominar, sim, mas nós precisamos lembrar que o nosso Deus é soberano, que as nossas lutas são simplesmente momentos para expressarmos Deus e revelarmos Deus ao mundo. É disto que trata. Que a gente possa entender, compreender e enfrentar as lutas, as tribulações, como quem passa por uma tempestade, da mesma maneira que Jesus, descansando, sabendo que Deus é soberano e que nada irá permitir além daquilo que seja a sua vontade, para que o seu reino, a sua glória, seja conhecida e que as pessoas sejam levadas a conhecê-lo e assim a se submeterem a ele. É neste testemunho que nós revelamos e expressamos Deus ao mundo, que a gente possa entender, compreender estas coisas e vivermos segundo a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.